Estamos de volta. I'm here again. Com a segunda parte da nossa aula, até 22 horas e 30 minutos. No primeiro momento da nossa aula, nós reavivamos a parte teórica do comportamento dos verbos modais, vimos as suas características, traduções, aplicabilidade. Dica: esse conteúdo sendo ministrado hoje, dia 30 de setembro, ele vai fazer companhia o restante do ano e vai estar sendo relembrado lá naquelas últimas provas, né? Na última prova, na prova final, na recuperação. Nós não queremos que você chegue até lá, mas na última prova, a última bimestral, você pode ter certeza, vai estar presente, porque faz parte do conteúdo, né, desse objeto a ser trabalhado durante os dias que nos restam aí para finalizarmos o nosso segunda série. Muito bem. Olha aí o que é que a questão me trouxe de pergunta, né? Esse cartoon tem ao mesmo tempo cunho o quê? Ele se mostra o quê? Crítico e romântico? Nós não vimos nada de romântico, né? Ó, se você for analisar, nada de romântico. As pessoas estão com uma cara muito diferente de serem românticas, né? Feminista, sim, mais racista, eu não consigo verificar. Crítico e feminista. Romântico também não. Então a resposta que mais se afiniza com o que nós terminamos de ver é essa da letra C, né? Crítico e feminista, tá? Nós temos aqui um processo que era o congraçamento das mulheres na década de 40, tá? E aí em 2020 eu consigo visualizar uma simples máscara não sendo aí utilizada. Então a crítica e no momento pandêmico, não é? E o empoderamento das mulheres naquela época, década de 40, tá? Olha só, vamos adiante. A atividade, ele agora vai comportar informações, dentre as quais ele vai solicitar que você reconheça o modal. Preste atenção que ele não marcou quem é o modal. Ele disse assim, ó, classifique os modais presentes na ação. Ou seja, você vai dizer quem é o modal e vai dizer a ideia comunicativa que ele repassa. Então, aqui, por um exemplo, o modal a ser trabalhado é could. Eu sei que a tradução dele é podia, poderia. Tá? Eu sei que ele é o passado de can. E eu sei que dentro dessa estrutura, esse vocábulo, né, ele ocupa uma posição. Ele foi utilizado no intuito de solicitar, de fazer um pedido mais educado. Tá? A tradução seria: você poderia repetir isso, por favor? Olha, você poderia repetir isso, por favor? Tá? Você poderia repetir isso, por favor? Quem vem fazendo essa solicitação educada é esse moço aí, ó. Ele é que tem essa tradução. Could you repeat that, please? Você poderia repetir isso, por favor? Tá? Então você tem aí uma intencionalidade. Qual é a intenção? De fazer um pedido mais educado. E professor, e se fosse em inglês? Bom, se fosse em inglês, você teria essa visão aqui, ó. Seria chamada assim, ó, de polite request. Tá? Polite request. Literalmente um pedido
polido, um pedido educado. Stay tuned. Fica ligadinho. Vamos tentar mais outra? Ele vai te perguntar aqui essas situações. Então vamos lá ver. Vamos ver o que é que acontece, né? Qual é o modal presente aí, ó? Qual é o modal verb, né? Então, qual é o verbo modal? Primeiro item, né? Aí, resposta. Vai perguntar qual é a ideia? Qual ideia, né? O modal repassa. Então, tá aí outro questionamento. Tá? E aí vamos perguntar, tem pronome? Aqui é para nós vermos se tem pronome e fazermos o reconhecimento deles, né? E obviamente a tradução da sentença. Então vamos aqui começar a responder. Nós já vimos que o modal é esse aqui. Né? Qual é o modal? É esse moço aí. Qual é a ideia? Ele indica uma probabilidade. E nós vimos que quando ele indica uma probabilidade, é uma probabilidade mais difícil, mais remota. Podia ser pior, né? Podia estar chovendo. Tudo bem, ó? Podia ser pior. Podia estar chovendo. Tem pronomes? Sim. Os pronomes aqui são os pronomes it. Eles são chamados de personal pronouns e eles executam a função de sujeito. Tá? Então, podia ser pior. Isso aqui é o comparativo, né, de superioridade de bad boys, né? Aí é o de ruim, tá? It could be raining. Podia estar chovendo. E nessa situação, vai perguntar qual é o modal verb? Qual é o modal verb? Qual é a ideia que esse modal verb foi utilizado nessa estrutura? Serve para quê? Né? Tem pronome? Vamos ver se tem pronome. E a tradução. E a tradução, né? Vamos trocar aqui a cozinha. Vamos lá. May I go to the bathroom? May I go to the bathroom, né? To the bath. Se você analisar, gente, nós temos aí uma situação, tá? Onde primeiro, envolve o quê? Envolve uma pergunta. Segundo, tá? Eu tenho um texto que ele tem uma parte verbalizada e a outra não verbalizada. Eu consigo verificar nesse momento aqui, ó, onde essa situação está acontecendo, tá? Eu vejo que aqui na porta tem escrito garotas, né? Aqui eu vejo que são os meninos, ninhos, né? Meninos. Eu percebo
claramente só por essas portas que nós estamos falando de banheiro. Então, se perguntar para vocês, né, qual é o banheiro, a palavra é bathroom, né? Então vai dizer assim, ó, posso ir ao banheiro? Posso ir ao banheiro? Né? May I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro? Tá? Ele foi utilizado com a ideia de quê? De fazer uma solicitação, uma permissão. E ele utilizou dessa formalidade, né? Formalidade. Obviamente ele quis repassar essa condição. Qual é o modal? Obviamente é o may, né? Que significa pode. Tá? Tem pronome? Tem. O pronome aqui é o I, que significa eu. Ele está na primeira pessoa do singular e ele executa uma função de sujeito, tá? Quem pode ir ao banheiro? Eu posso ir ao banheiro. Quem perguntou? Eu, primeira pessoa, né? Singular. Então, gente, para ganhar vocabulário, para você treinar os itens, reconhecer o grupo de formação estrutural de uma sentença em inglês, você trabalha sempre assim, fazendo essas perguntas. Quem são os verbos, quem são os pronomes, quem são os advérbios, quem são as preposições, as conjunções, os substantivos, os adjetivos, não é? Aí você passa a verificar os idioms, que são as expressões idiomáticas, né? Os collocations, e você ganha muito isso através dessas traduções simplórias do dia a dia, coisas que você faz todo santo dia, né? Por isso que eu gosto de trabalhar com esses exemplos bem perto da nossa realidade, porque aí você consegue constituir aí um elo, né, entre a teoria e a aplicação direta disso, dessa informação durante os nossos dias, tá? Aqui ele utilizou, olha só o que ele utilizou, might. Nós vimos que o might, ele é o passado, ele é o passado de may. E nós vimos que ele pode me indicar uma possibilidade, e essa possibilidade, ela é uma possibilidade mais difícil de acontecer, né? It might rain today. Pode chover hoje, tá? Podia chover hoje, tá? Podia chover hoje. Vamos aqui. Perguntou agora. Qual é a ideia, né, repassada pelo modal verb? Resposta. Aqui eu vou perguntar quem é o verbo que nós estamos vendo. Nesse outro aí nós vamos ver a tradução, né? A tradução dele. Então vamos às respostas. A ideia é o seguinte: ele olhou para o céu límpido, e o céu só tem, ó, uma nuvenzinha. Aí ele disse que podia chover. A ideia é repassar uma possibilidade, e essa possibilidade bem difícil de acontecer. Quem está à frente dessa missão é o modal might, né? E ele está até aqui, ó. Você consegue visualizar a presença dele aí, ó. Might, né? Olha só, pelo que nós estamos vendo ali, só tem uma nuvenzinha. Moço, a possibilidade de chuva aí é muito difícil.
não é que não tenha um milagre. Outro detalhe que me leva a conceber essas informações é a própria utilização de uma conjunção que significa mas, que dá a ideia de adversidade, e outra que significa então, sendo assim, que vai me repassar uma ideia de conclusividade. Ele diz assim: né? Eu estava indo go running today, fazer uma corridinha, praticar um pouco de exercício, atividade física. But it looks like it might rain. Mas parece que pode chover. So, então, sendo assim, I better sit this one out. Better stay inside. É melhor ficar aqui dentro. Não me expor. Professor, a pessoa está com preguiça de ir. É verdade, né? A intenção dele. Mas ele usou adequadamente. O grau de possibilidade da chuva realmente é muito pequeno. Eu consigo visualizar ali através da imagem a presença de um... Não tem nenhuma pássaro, mas, gente, não temos nuvens carregadas que me digam que pode chover com mais facilidade. Certinho, meus ilustres? Bacana demais. Olha aqui. Bom, essa cena desse filme aqui é muito top, né? He can see things before they happen. Olha, ele está dizendo que é um traço Jedi, né? Uma característica Jedi. Essa partezinha aqui, ó. Tá dizendo isso, né? Ó. É uma característica Jedi. Rapaz, eu sou fã desse tipo de filme. Desde a década de 70, vocês sabiam, gente? Aí qual foi o verbo modal que ele utilizou? Ele utilizou o can, ó. O can. Tá? E aí aqui, quando ele diz assim, ó, que he can, ele consegue, ele pode. He can see, ver as coisas, né? Antes que aconteçam. Antes que aconteçam. Ele consegue ver antes que aconteça. Então, ele está me trazendo uma ideia de uma habilidade. Essa habilidade física, habilidade cognitiva, certo? Então, você consegue ver uma habilidade. He can see things before they happen. Ele consegue ver as coisas antes delas acontecerem. Aí ele está dizendo que é um traço Jedi, é uma característica Jedi, e que a força esteja com você, né? Aí ele diz o seguinte: they can talk. Ó, eles conseguem falar. Quem é o modal? Esse está fácil, né? Can. Talk, verbo, falar. They, sujeito, eles. Então, esse menino, ele me repassa uma ideia de uma habilidade, de uma capacidade, tá? Lembrando que essa habilidade, ela pode ser uma habilidade física ou cognitiva, tá? Caiu há algum tempo atrás num vestibular de grande importância no nosso país, né? Que ele trabalhava dentro dessa perspectiva de raciocínio. Instituto de Tecnologias da Aeronáutica, né, o ITA. Ele colocou lá o modal e perguntou qual era o tipo, né, qual era a ideia, o impacto que ocasionava na língua portuguesa. E tínhamos lá uma habilidade física e uma habilidade modal. Alguns erraram porque não leram todo o plantel de respostas. E aí, quem via primeiro era a habilidade física. Tá? Lá na letra E, salvo engano,
A posteriori eu posso até trazer essa questão para vocês. Tinha lá uma habilidade de cognição, né? Era uma habilidade com relação ao intelecto. Então, eles podem falar, eles conseguem falar, né? Eles podem falar, eles conseguem falar. I am not able to express my feelings. E isso me irrita. Quem aí pode estar fazendo o papel de um modal? Então vamos aqui, ó. Able to. E ele está negando. Tá? Na realidade é assim, ó. To be able to. Você traduz literalmente ser capaz de. Aqui eu poderia substituir assim, ó. Can't, cannot, ou juntinho assim, ó. Daria o mesmo raciocínio. Eu não iria perder, em hipótese nenhuma, sentido, né? Ela diz o seguinte: não sou capaz de expressar my feelings, os meus sentimentos. Tá? E isso me irrita, me desaponta. E isso me irrita, desaponta. Tá? Sentimentos. E isso me irrita, me desaponta. É o que tem dizendo ali. Então, outra modalidade era justamente isso. Ele vai dar para você um verbo normal, comum, e vai pedir uma possibilidade de substituição por um modal que apresente um valor igual valor, onde nós não tenhamos aí perda de significado. Né? A strong woman is someone who is able to smile this morning like she wasn't crying last night. Está dizendo aqui que uma mulher de fibra, né? Uma mulher forte é alguém que tem a capacidade de smile, sorrir, ó, de sorrir this morning, esta manhã, like she wasn't, olha aqui, ó, como ela não estivesse chorando last night, noite passada. Tá dizendo isso. Então, diz que uma mulher forte, uma mulher de fibra, é aquela que tem a capacidade de sorrir na manhã, como se não tivesse passado a noite chorando. Quem aí representa, né, essa possibilidade, essa capacidade, ó, is able to, que pode ser substituído por quem? Por can. Pode, capaz de, tradução, né? Olha aí as possibilidades que nós temos. You cannot be stopped, né? Você não pode ser parado, você não consegue, você não pode ser detido, brecado, né? Impedido. Ele dá aí uma não ação, uma não permissividade, tá? Bom, dando seguimento aqui ao estudo
das vozes, eu já sei que as vozes verbais, elas são subdivididas em 3 grupinhos, né? Professor, isso acontece por quê? Vai depender, turma, do que se predispõe a deixar em evidência. Não entendi, professor. Tipo, se eu pretendo evidenciar o praticante da ação, tá top. Aí eu estou falando da voz ativa. Olha lá. Eu estou dizendo que ela comeu pão no jantar. Quem comeu o pão no jantar? Ela. Certo? Ela. Beleza. Certinho? Aí o que é que você vai olhar? Presta atenção. Aí eu vou dizer o seguinte: eles vão lavar as louças mais tarde. Quem vai lavar as louças mais tarde? They. They are going to wash the dishes later. Né? Eles ou elas vão lavar as louças mais tarde. Como eu estou deixando em evidência o praticante da ação, eu chamo isso de voz ativa. Tá? A voz ativa, ela tem essa missão, né? She ate bread, né? She ate, ó, bread. Ela comeu pão. Aqui nós temos o verbo to eat, que é o verbo comer. O passado dele é esse aí. Estranho, né? E o participio passado é esse, ó. Eaten. Você vai usar esse aí quando for transformar para a passiva. A passiva, ela só trabalha com o verbo principal no particípio passado. Certinho? Olha aqui a estrutura que é utilizada. Quem faz a ação, o verbo principal, o verbo auxiliar mais verbo principal, e aqui é uma parte interessante, que é o objeto. Por que eu estou dizendo que a parte interessante é o objeto? Porque eu tenho o seguinte, ó, sujeito, né, ó, sujeito, você tem o seguinte, ó, verbo principal, e isso aqui que sobrou é o objeto. Por que eu preciso saber disso? Eu tenho que saber que aqui nós temos o verbo buy, que é o verbo comprar. Eu tenho que lembrar que esse verbo, ele é um verbo transitivo. Ou seja, ele precisa de um complemento, né? O Paul comprou novos livros. Ele comprou o que? Novos livros. Por que eu preciso lembrar que esse verbo, ele é um verbo que está no passado? Por que eu tenho que lembrar quem é o objeto? Porque quando você vai transformar da voz ativa para a voz passiva, a primeira coisa que você faz a manutenção de lugar é o objeto da ativa sendo sujeito, tá? Ele passa a ser sujeito na passiva. Como assim, professor? Olha como é que ficaria aqui, ó. A passiva. Eu pegaria, ó, new books, novos livros. É passado, mas o novo sujeito está no plural, ficaria were. Conservo o verbo, porque o particípio passado dele também é dessa forma, e eu teria a opção de fazer do sujeito da ativa o agente da passiva. Novos livros foram comprados por Paul. Aqui não está em evidência o que o Paul comprou, quem comprou, que foi o Paul, mas sim a ação que ele praticou. Professor, e quando o agente também é paciente? Bom, aí você vai lembrar que eu vou ter sujeito mais o verbo
mais um pronome chamado de pronome reflexivo. Isso aqui é a posição clássica para dizer que o cachorro consegue se defender. Você está vendo aqui o verbo? Então, o cachorro, ele consegue se defender. O cachorro pode se defender, tá? Olha a outra situação. A minha mãe fala com ela mesma frequentemente. Ela fala sozinha. Essas ações, elas são fáceis de você detectar, porque depois de um verbo, você vai aplicar o sujeito, né? Que vai fazer assim essa leitura, ó. Tan, tan, tá? É como se disse assim, ó. I saw myself, ó. Eu me vi. Eu me vi no espelho, eu me vi no reflexo, e etc, etc, etc. Percebeu? Aqui nós temos o cidadão que vai praticar uma ação e essa ação vai voltar para ele. Entretanto, senhores, uma das que mais é utilizada em notícias, em cartazes eletrônicos, né? Em logradouros públicos, tá? É uma voz chamada de voz passiva. Então, pay attention to details. Vamos aos detalhes. A voz passiva, ela vai focar, gente, na ação que fora praticada. E ela é fácil de detectar, porque você vai ter 3 elementos, não que sejam obrigatórios. Quem é obrigatório? Verbo auxiliar, verbo principal no particípio. Mas o agente da passiva nem sempre vai estar na sua oração. Olha aí que o livro foi lido por mamãe em um dia. Vamos tentar novamente? Eu tenho aqui, por um exemplo, ó, dos 3 itens, a presença apenas de 2. O verbo auxiliar to be e o verbo principal, né, o verbo principal ler no particípio passado. Limpar no particípio passado. Lá em cima o verbo ler no particípio passado. Tá? Então, a casa será limpa todo sábado. Não me interessa por quem, porque o que eu estou focando aqui é a presença desta limpeza. Olha a frase lá anterior que nós tínhamos feito. Sujeito, né, que é o objeto. Verbo to be presente. Verbo principal no particípio. E a oportunidade de colocarmos o agente da passiva. Tá? Então, quando você for reconhecer a voz passiva, você vai lembrar que normalmente ela tem a composição, né, de 2 tipos. Quais são? Ela tem lá a composição do verbo auxiliar mais um verbo no particípio. É onde você vai ter esse processo de reconhecimento, né? Agora, saindo um pouco da gramática, nós estamos aqui perante um texto, e aí ela pergunta, quando a rainha Elizabeth II, né, a falecida rainha Elizabeth II, ela assumiu o trono. Bom, em época de Game of Thrones, eu já sei que eu tenho como localizar essa cognata, né? Então, nós temos aí a palavra Elizabeth, nós temos aqui unido, nós temos aqui comum, nós temos a ascensão ao trono, tá? A abdicação do seu irmão, o rei Edward, olha aí, em 1936, tá? Em 1936. É a primeira data que eu achei, vou ver se tem aqui. Fala em 1952, o que foi que aconteceu em 1952? Quando o pai dela faleceu em fevereiro de 1952. Mas não fala no trono. Durante a Segunda Guerra Mundial, como é que é o nome da Segunda Guerra Mundial? Bora lá.
The Second World War, a Segunda Guerra Mundial, ela serviu na qualidade de auxiliar. Então, não é a letra A, não é a letra B. Quando se casou em 1947, vamos verificar o que foi que aconteceu em 1947. Ela diz tão somente que em 1947 ela se casou com esse cidadão, mas não fala no trono. Tá? Então, senhores, por eliminação, resposta correta é a letra A, não é isso? A letra A. Todas estão incorretas, não é isso? Professor, a letra A está correta. Então, vamos lá. Quando seu pai morreu em 1952, assumiu o trono. Bora lá localizar. Trono, tá? E aí ela abdicou o irmão dele aqui e ela teve essa ascensão. Então, resposta correta, letra A. Quando seu pai morreu em 1952. Quando a rainha Elizabeth assumiu o trono? E aí? Quando o pai morreu em fevereiro, ela se tornou, olha aqui, pronto. Agora sim. Tá aí. Quando o pai dela morreu. Olha lá a palavra trono, fala da abdicação do irmão dele. E aí o pai dela assumiu. O pai dela assumiu, na sucessão seria ela. Então tá aí em 1952, resposta correta. 1936 fala da abdicação, tá certo? Mas não foi quando ela assumiu. Perfeito, gente. Bom, ele pede agora aqui para você trabalhar, né, com verdadeiro ou falso. Ó, verdadeiro ou falso. Com relação, adivinha o quê? Essa cadeia de fast food e os canudos plásticos. Será que ele fala sobre essa questão dos canudos plásticos? Olha só. Ah, então vamos deixar aí 2 minutos na tela, meu diretor, para um raciocíniozinho básico.
Opa, voltamos. Vamos lá para os instantes finais da nossa aula. Vamos lá. Ele falou sobre os canudos plásticos, brincando de achar defeitos. Vamos lá. O texto condena o uso de canudos. Ele fala que essa rede de fast food, ele vai substituir, olha a palavra replace. Ele vai substituir os canudos plásticos por de papel, tá? Em todos os restaurantes dessa região aqui, ó. Ele falou aqui, Reino Unido e Ireland, tá? A começar de setembro desse ano, professor, não, foi 15 de junho foi a publicação de 2018. Então ele falou isso lá em 2018. Pronto, então primeiro item, falciane na jogada. Canudos plásticos demoram anos para se decompor? Nós já sabemos que sim, mas eu tenho que achar no texto. Ele fala que, olha a cognata me ajudando, esses produtos plásticos que podem levar anos, ó, para se decompor. Então, verdade. Ele diz que essa rede de fast food vai substituir os canudos até o próximo ano. Ele fala que num debate público, ele diz que os clientes disseram que eles queriam ver, né, esses canudos. E aí ele diz que essa decisão, né, ela vai acompanhar os restaurantes, olha só, early this year. Então, nós temos uma veracidade. Todos os restaurantes não, então ficou tranquilo. Primeiro item não está presente e nem o segundo. Então, F, VV, F para a situação D. Não é? Olha só como é legalzinho trabalhar. Nós temos ali a palavra restaurante, reciclado, debate público. Nós temos refletir, nós temos milhões, tá? Nós temos firma, decisão, sucesso, selecionar, restaurantes. Nós temos a palavra mover, papel, completo, no próximo ano, que aí fez a nossa resposta. Aí tem companhia, setembro, tá? Nós temos a palavra plástico e olha a quantidade de palavras cognatas. E é isso, meu povo. Na próxima aula temos muito mais para você aqui na segunda série. E sempre lembrando as nossas aulas às sextas-feiras até 22h30. Te espero para o próximo encontro. Até mais.